Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e eu tô muito feliz porque hoje essa aula aqui, esse vídeo, esse cronograma, eles vão ser um divisor de águas se você quer passar na UEA em 2025. Então presta muita atenção nas coisas que eu vou te falar aqui. Eu vou liberar gratuitamente esse super cronograma aqui que você não encontra em literalmente nenhum lugar aqui em Manaus. Pode procurar na internet, pode procurar em cursinho, não tem um cronograma do jeito que está estruturado esse daqui. Então, como eu vou te dar esse cronograma gratuitamente, eu peço que você também deixe o like aqui embaixo, que você compartilhe esse vídeo, seja no seu grupo de escola, seja para um amigo seu no WhatsApp, enfim, de alguma forma, retribui isso que eu vou fazer por você, porque eu tô te dando gratuitamente esse cronograma aqui. Então, pessoal, é o seguinte, a prova da UEA, ela é extremamente padronizada. Isso significa que a gente consegue observar estatisticamente quais são os conteúdos mais recorrentes nessa prova. Sabendo disso, a gente consegue trilhar ali um caminho e estudar os conteúdos que mais caem, fazendo com que você acerte mais questões no dia da prova. Em relação aos demais cursos, direito, odontologia, enfim, filosofia, qualquer outro curso que você queira, se você simplesmente estudar os conteúdos que mais caem do jeito certo, que é fazendo teoria, e as questões, você consegue passar aí dependendo da sua cota. Medicina já é um pouco diferente, você precisa estudar os conteúdos que mais caem, mas também ali conteúdos que você tem dificuldade e que eventualmente caem na prova. Mas para quase todos os outros cursos, só estudar os conteúdos que mais caem já é suficiente. Então, galera, é o seguinte, como é que está estruturado esse cronograma? Primeiro, a gente tem aqui os assuntos que mais caem de forma geral. Então, por exemplo, assuntos que mais caem em gramática aqui. Primeiro, morfologia, depois figuras de linguagem, termos de oração, vocabulário, enfim. Eu fui colocando aqui os conteúdos que mais caem. Dentro de literatura, quais são os conteúdos mais recorrentes na prova da UEA? Primeiro lugar aqui a gente tem modernismo, depois a gente tem romantismo, depois realismo / naturalismo e quarto aqui, barroco. Esses conteúdos, eles são os conteúdos que você não pode ir para a prova sem sabê-los, tá bom? E dentro desses conteúdos que mais caem, principalmente se for um conteúdo que está ali dentro da sua prova em específica, que é a prova do segundo dia, você deve sempre fazer ali primeiro a teoria, tem que estudar teoria, e tem que necessariamente fazer questões. Não vai nessa de dar check no cronograma sem ter feito questões desses conteúdos que mais caem. Você precisa ficar craque nesses conteúdos que mais caem. E eu recomendo que você vá um pouco além. Não só faça questões, mas também diversifica. Então, por exemplo, vai fazer questões do CIS, do Macro e da VUNESP, no geral, tá? E no que se refere à VUNESP, os vestibulares que eu recomendo que você faça para a UEA, eu coloco aqui embaixo, Unicid, Univag, FAMEMA, FAMERP, e assim por diante, tá? Tem outras bancas aqui, tem outros vestibulares, mas os principais são esses aqui, tá? Unicid, Univag, FAMEMA e FAMERP, tá bom? Então, faz isso que eu te falei. Estuda os conteúdos que mais caem aqui dentro de literatura e todas as outras matérias e faça questões. Não passa esses conteúdos sem fazer questões, ok? Então, como que eu estruturei aqui o cronograma? Aqui dentro de literatura, por exemplo, eu coloquei aqui o edital verticalizado para você, bonitinho, e eu marquei aqui para você os conteúdos que mais caem. Então, você não vai precisar ficar gastando seu tempo marcando ali o que mais cai. Então, por exemplo, como eu mostrei para vocês, o que mais cai na UEA aqui, literatura, barroco, romantismo, realismo, naturalismo e modernismo. E aí, dentro desse cronograma, eu fiz o seguinte, aqui tem a parte da teoria, que é uma caixinha qualitativa e o restante das caixinhas são quantitativas, é por percentual aqui. Então a teoria você dá check tranquilamente aqui, beleza, estudou teoria, show. E aí tem a parte que realmente importa, porque é importante teoria, sim, mas no vestibular passa quem acerta mais questões, quem sabe resolver as questões. E estudar teoria não garante que você acerte questões. Então, por isso que tem uma caixinha de teoria e outras, 1, 2, 3, 4 caixinhas de questões, tá bom? Questões são muito importantes. Aqui, a lista 1
é uma lista, né? Esse L1 é a lista que você vai fazer das questões. Então, vamos dizer que, hipoteticamente, acertou ali 50% das questões. Beleza. Se você acertou pouco, você vem aqui para as revisões. E aí eu coloquei várias, né? Revisão 1, revisão 2 e revisão 3. 50% aqui, vamos dizer que depois aumentou, foi para 60%, depois foi para 70%. E na última você conseguiu acertar ali 80%. É sempre bom, principalmente nas matérias do segundo dia, que são as matérias específicas, você está acertando pelo menos 80% dessas questões, tá? Desses assuntos que mais caem. As outras matérias, os outros conteúdos que não são tão relevantes, como por exemplo, quinetismo, tá tudo bem você tá acertando 60% aqui, mas não tá tudo bem você estar acertando 60% em barroco, 60% em romantismo, 60% em realismo. Você tem que focar no 80% pelo menos, principalmente se for ali uma matéria do segundo dia, tá bom? Então pega esse bizu aí. Tem que estudar teoria, mas tem que fazer questões, principalmente questões da VUNESP, questões da UEA, enfim, no geral, tá bom? E também tem aqui as obras literárias. Não se esqueçam que a prova da UEA, ela também cobra as obras literárias. Vai ter questões de todas essas obras aqui. Vocês podem... não tem pra onde fugir. Agora, Marina, eu preciso ler a obra literária? Não necessariamente, tá? Não precisa ler. Tem várias pessoas que já gabaritaram a língua portuguesa sem ler as obras literárias. Eu já tirei 34 de 36 ali na prova do segundo dia da UEA, sem ter lido as obras, então não precisa. Você precisa aqui estudar o básico da teoria e fazer questões. Então, teoria mais questões. Bem básico, tá? Porque são questões ali bem básicas. Não precisa você fazer muita firula aqui. E aí a gente tem, por exemplo, aqui dentro de matemática. O que mais cai estatisticamente? Primeiro, geometria aqui disparado e álgebra. Quase toda a prova inteira é só geometria e álgebra. E aí, galera, eu sempre falo que matemática é como se fosse uma pirâmide. Então, você tem aqui a base, que é matemática básica. E você tem lá os restantes dos conteúdos, né? Como, por exemplo, geometria, probabilidade, probabilidade, estatística e assim por diante. Você só aprende esses conteúdos mais difíceis se você souber a base. Então, mesmo que geometria seja o tipo de conteúdo que mais cai, se você não sabe matemática básica, você não consegue desenrolar isso daqui. Então, é muito importante que nesse momento você, se não sabe matemática básica, estuda matemática básica, porque essa matemática básica vai ser importante para você aprender tanto o restante da matemática, quanto aprender física de fato e uma parte da química, ok? Então não negligencie se você não sabe, certo? E aí eu coloquei aqui os conteúdos que mais caem, tudo mais, em geometria, aqui na parte de álgebra, estatística e probabilidade, e fui marcando aqui. Então, por exemplo, olha só que interessante. Um dos conteúdos que mais caem na prova de matemática da UEA é aqui matemática básica, né? A gente tem razão, proporção, porcentagem, grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Esse módulo aqui, ele é bom também para matemática, física e química, tá? Esse é um módulo muito interessante que você estude. Critério de arredondamento, unidades de comprimento, unidades de armazenamento, sistema, enfim. Isso aqui é importante para todas essas matérias de exatas. Aí a gente vai vindo aqui ainda na parte de representação gráfica. Tem conteúdos que não são tão relevantes assim, matrizes não é tão relevante, geometria plana é muito relevante. Então, toda geometria plana você tem que estudar ali. E a parte de geometria espacial também, que é o top 1 ali, conteúdo que mais cai depois de geometria analítica. Só que geometria analítica não está ali explicitamente no edital de 2025. Então, passa ali o primeiro lugar para geometria espacial. A gente tem aqui pirâmides, área e volume de prismas, muito importante você saber. Aqui um pouco de geometria, continuando, e um pouco de probabilidade e estatística, tá bom? Então, basicamente é dessa forma que está estruturado. Aí a gente tem aqui a parte de história, a parte lá de geografia, um adendo, galera, um adendo aqui. Dentro da parte de história e geografia, aconteceu uma mudança no edital, e dentro dessa mudança você tem ali a inserção de, se eu não me engano, 5 questões de história do Amazonas na parte de história e 5 questões de geografia do Amazonas na parte de geografia. Então, tudo referente à história e geografia do Amazonas é relevante. Eu acho que eu peguei aqui o cronograma errado, mas o que eu vou deixar aqui na descrição, ele tá tudo marcado de história e geografia do Amazonas. Tudo de história e geografia do Amazonas
você tem que estudar tudo. Ah, Marina, mas nunca caiu especificamente esse conteúdo. Mesmo assim, estuda esse conteúdo porque pode cair. Tem ali 10 questões de história e geografia destinadas ali, que são questões meio que interdisciplinares, porque os dois se misturam. Então você precisa ter um repertório de história e geografia do Amazonas muito, mas muito que bem feito, tá bom? Porque essas questões de história e geografia do Amazonas, além de elas serem mais difíceis de você acertar, porque não é todo cursinho, não é todo mundo que dá esse conteúdo, não está disponível facilmente na internet, são essas questões que vão te diferenciar, por exemplo, da concorrência geral, da maioria dos candidatos, porque muita gente erra essas questões. Então, em relação a essas questões de história e geografia do Amazonas, inclusive, a gente tem dentro do Sou Vestibulando, já fazendo aqui o adendo para a nossa plataforma, a gente tem uma plataforma específica ali com conteúdos voltados para as provas da UEA, a UFAM, o FRR e o UER. Então, como é especificamente aqui revisão, a gente está com as vagas do Revisa Amazonas aberta. E dentro do Revisa Amazonas, a gente tem conteúdos específicos para a prova da UEA. Então, por exemplo, a gente tem aqui História do Amazonas, a gente tem aqui Geografia do Amazonas. Então, são vários conteúdos aqui e questões também dentro das listas de exercícios de História e Geografia do Amazonas, para que você consiga ter um repertório ali muito bem estruturado para essa prova agora de 2025. Além dessas questões específicas de História e Geografia do Amazonas, a gente também tem o restante das matérias, por exemplo, a gente tem aqui aulas sobre literatura, deixa eu vir aqui embaixo. Aulas sobre literatura, olha só como são estruturadas as aulas do Revisa Amazonas. E uma coisa legal é que dentro da plataforma você tem alguns mecanismos como a questão do XP, olha só, subiu aqui, né? Você viu que quando você assiste a aula, ele vai carregando até mostrar o XP e ele vai te mostrando esse progresso ali no Analytics, que é basicamente o que a gente consegue ver aqui em relação aos nossos usuários. Então, por exemplo, aqui nessa parte do Analytics, você consegue ver, por exemplo, qual é a sua posição dentro do ranking geral, dentro do Sou Vestibulando. Você consegue ver aqui, por exemplo, os dias que você estudou, você consegue, enfim, tem várias informações aqui em relação à plataforma, tá? Em relação ao seu desempenho dentro da plataforma. Mas voltando, além dos conteúdos de História, Geografia do Amazonas, a gente também aqui tem resolução das provas antigas, a gente tem o restante das matérias, tem aqui listas de exercícios das matérias e especificamente listas de exercícios da UEA, então questões aqui especificamente macro, conhecimentos gerais, 2018 e assim por diante. Então, se você tiver interesse em fazer parte do Revisa Amazonas, o link tá aqui embaixo, tá bom? E aí, voltando, galera, em relação ao cronograma, a gente tem aqui a parte de história, a parte de geografia e tudo mais, tudo marcado com os conteúdos que mais caem e assim por diante. Deixa eu ver o que mais tem aqui em relação aos conteúdos de Sociologia e Filosofia. Olha só, Sociologia e Filosofia são dois conteúdos que eu não recomendo, são duas matérias que eu não recomendo que você estude tanto. Por quê? Porque vão vir pouquíssimas questões em relação a esses dois conteúdos e, além disso, são questões que muitas vezes você consegue resolver ali numa interpretação, num conhecimento de mundo. Então, eu não recomendo que você se debruce tanto em relação à teoria dessas questões, embora o professor do Sou Vestibulando, inclusive, seja muito, muito bom. Não é propaganda, porque realmente ele é muito bom mesmo. Então, como eu recomendo que você estude filosofia e sociologia? Não segue o edital, tá? Não segue, só se realmente assim você tiver muito livre de tempo. O que eu recomendo é que você pegue as provas antigas ou que você faça só listas de exercícios e vai vendo só os pontos que você errou. A não ser que você seja muito zerado, assim, não saiba nada mesmo de sociologia e filosofia. Mas mesmo assim, eu ainda recomendo que você ali foque só nos conteúdos que mais caem, mas assim, não se debruça muito tempo sobre isso, tá? Porque são pouquíssimas questões. Aí a gente vai vindo aqui um pouco mais para baixo, aqui o gráfico de sociologia, filosofia, e aqui a parte de biologia. O que mais cai dentro de biologia? A gente tem aqui ecologia, genética, citologia, metabolismo e fisiologia. Disparados são os conteúdos que mais caem dentro da prova de biologia. E aqui eu destrincho mais para você o que mais cai dentro de cada módulo desses, né? Então aqui embaixo no edital eu te mostro bonitinho aqui dentro de biologia, essa parte de introdução aqui, o que mais cai? A introdução à vida dos seres humanos, introdução em vida, tipos e, enfim, citologia no geral, a célula, a reprodução e tudo mais. O
que mais a gente tem aqui? Fotossíntese, cadeia e biomas. Essa parte de ecossistema e de ecologia, eu sempre falo para vocês que é importante, que serve tanto para essas questões de biologia, quanto também, às vezes, para questões de química e algumas questões de geografia ambiental. Às vezes, elas se misturam. A gente tem aqui efeito estufa, aquecimento global, aí ainda falando sobre um pouco de biologia ambiental, sistemas aqui. Aqui tá muito amplo, tá? No edital ele só colocou sistema, pá! Mas aqui vocês sabem que é praticamente uma boa parte da biologia 2, que é sistema digestório, respiratório, circulatório, enfim. A gente tem dentro do seu vestibulando as listas de biologia dos sistemas. Então, se você for assinar a plataforma, você vai ver lá que tem várias listinhas e você consegue ali tanto assistir as aulas dos sistemas que estão completas, quanto também fazer as questões. Então, não é só sistemas, é todos aqueles conteúdos lá que eles não explicitaram no edital, mas quando ele coloca sistemas, significa que ele pode cobrar tudo. Aqui nessa parte de tecidos também, ele colocou tecidos, ou seja, ele pode cobrar tudo de histologia. Porém, histologia não é um conteúdo que cai tanto assim na prova como já caiu anteriormente. Então não precisa você se debruçar tanto sobre esse conteúdo aqui. E aí a gente tem aqui o restante dos conteúdos que caem na prova. Aqui por fim a gente tem a parte de física e lá pro final a parte de química, tá bom? Então tá basicamente estruturado dessa forma o cronograma. Eu espero que de verdade te ajude muito, que você consiga ter uma ótima preparação com base nisso. Tá bom? Se você quiser baixar o cronograma, tá aqui disponível no link da descrição. E se você quiser saber mais sobre o Sou Vestibulando, a nossa plataforma online também tá aqui embaixo na descrição. Até a próxima!